Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma resolução de prova discursiva. Para resolver essa questão, a gente vai utilizar a nossa técnica, que é analisar o enunciado, montar um rascunho eficiente e, por fim, trazer uma proposta de resolução para você, beleza? Vamos nessa. Trata-se de uma questão no modelo da banca Sebrasp, elaborada pela equipe do Você Concursado em 2022. Ela traz aqui a estrutura quase completa, padrão da banca Sebrasp, que é qual? Um texto motivador, um comando da questão com o tema expresso e os tópicos. Beleza? Bruno, por que não é completa exatamente igual da banca Sebrasp? É porque normalmente a banca Sebrasp, quando ela cita os tópicos, ela coloca na frente a pontuação de cada tópico, beleza? Nesse caso não colocou, então não é aquele modelo completo, mais tradicional de todos, mas é interessante para a gente poder treinar, porque quando vem assim, a forma de distribuir as linhas é estrategicamente proporcional à quantidade de tópicos e não à quantidade de pontos, beleza? Então é uma forma aqui da gente analisar também esse enunciado. O que a gente precisa saber aqui? Primeiro, nesse texto motivador, a banca vai trazer um contexto geral e aqui ela introduz o Ministério Público, o papel do Ministério Público de Contas, tá? E aí vem o tema. O tema é as diferenças entre o Ministério Público e o Ministério Público de Contas de Santa Catarina. Então, ele traz aqui o Ministério Público, que é o Ministério Público Comum, e o Ministério Público de Contas de Santa Catarina. E aqui vem a grande questão, né? Vem aqui o grande peguinha dessa questão. É importante, como os nomes são muito parecidos, é importante que o candidato esteja atento na hora de ler o enunciado. Então, quando a banca pede aqui, ó, discorra sobre o Ministério Público, veja que ele está falando sobre o Ministério Público Comum, tá? E não sobre o Ministério Público de Contas, né? Citando aqui as três funções institucionais conforme a Constituição Federal. Então, aqui a banca já traz o teu recurso de autoridade que a gente vai usar, e pede aqui pelo menos 3. Então, aqui você vai ter que trazer 3 ou mais. Beleza? Show de bola. No segundo, discorra sobre o Ministério Público de Contas de Santa Catarina e esclareça se pertence ou não ao Ministério Público Comum. Então, aqui a gente tem um tópico dividido em 2 subtópicos. O primeiro subtópico pede para você discorrer sobre o Ministério Público de Contas, né, de Santa Catarina, então você vai falar sobre ele. E o segundo subtópico é esclarecer se ele pertence ou não ao Ministério Público Comum. Você tem que afirmar se pertence ou não. E aqui a gente vai ter que destacar isso na nossa resposta. E, por fim, citar 3 diferenças entre as funções do Ministério Público Comum e do Ministério Público de Contas. Então, aqui você vai ter que citar 3 ou mais diferenças entre o Ministério Público Comum e o Ministério Público de Contas. Beleza? Então, é isso que você vai fazer no dia da sua prova. Você vai ler o enunciado e focar ali na análise dos tópicos no que exatamente a banca está pedindo. Para quê? Para não ficar sobrando nada na hora que você for responder. Você vai ter que trazer todas as respostas que a banca solicitou. Beleza? Fez essa leitura, atenta ali ao nome, né, que está sendo pedido. Aí você vai montar o seu rascunho eficiente. Como se trata de uma questão da banca Sebrasp quase completa, a gente tem ali o assunto, que a gente pode extrair, que é a estrutura federativa do Brasil, o controle externo, enfim, é algo amplo, em que está inserido o tema, são as diferenças entre o Ministério Público e o Ministério Público de Contas de Santa Catarina. Então, essas duas informações aqui a gente consegue extrair do enunciado. Outras informações que a gente extrai do enunciado são os tópicos, né? A banca deixou claro ali quais são os tópicos. Então, falta para a gente completar nossa estrutura argumentativa, montar a nossa tese. A tese é uma afirmação sobre o tema. Nesse caso aqui, eu vou pegar dentro do tema, eu vou afirmar que o Ministério Público Comum e o Ministério Público de Santa Catarina exercem um importante papel, né, o qual foi conferido pela Constituição Federal. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, o papel exercido pelos dois é importante. Basicamente, é isso. Veja que a grande diferença do tema para a tese é que a tese ela possui um verbo, então é uma afirmação que está associada à defesa de algo, né? No caso de um texto dissertativo, seria a defesa de um ponto de vista, né? Beleza? Então, é uma afirmação que a gente coloca aqui na tese. Feito isso aqui, você vai, então, preparar o seu rascunho eficiente. Como é que você vai preparar esse rascunho eficiente? Você vai vir aqui, tá? No tópico lá, em vez de você usar a sua folha de resposta de forma normal lá, escrevendo tudo de forma corrida, você vai esquematizar a sua folha de resposta. Então, você vai colocar assim, ó, tópico 1 lá na sua folha de resposta. Aí vai dividir com base na estrutura do parágrafo de desenvolvimento, tá? Então, a gente vai ter aqui o tópico frasal. O que eu vou fazer no meu tópico frasal? No meu tópico frasal, eu vou fazer uma referência ao tópico do enunciado.
No meu argumento principal, eu vou iniciar com um recurso de autoridade, que vai ser a própria Constituição Federal, por exemplo, ou vai ser a doutrina, né? Eu posso escolher aqui qual vai ser o recurso de autoridade que eu vou utilizar para iniciar minha resposta. E aí, no meu argumento principal, eu vou citar aqui, primeiro, né, discorrer sobre o Ministério Público. Tá? Então, aqui eu vou ter que falar sobre o Ministério Público, falar o conceito do que ele é. E depois eu vou ter que falar sobre as funções. Tá? Sobre as funções. E eu vou ter que citar pelo menos 3, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 funções. 1, 2, 3, 4 funções. Veja que eu esquematizei a minha resposta para poder trazer tudo que a banca pediu. Aí agora é só colocar meu conhecimento em prática. Então, onde tem esses pontinhos aqui é onde eu vou inserir o conhecimento, aquela matéria que eu estudei para a prova. Tá? Essa estrutura aqui, ó, é o que você vai fazer no seu rascunho eficiente e é a estrutura que você vai usar em todos os tópicos. Você vai fazer a mesma estrutura para cá e a mesma estrutura para cá. Veja que, ao montar essa estrutura, você vai economizar tempo, porque você não vai escrever o texto, e vai organizar melhor as informações. Isso aqui, com a informação inserida aqui, na hora de montar o parágrafo de desenvolvimento, você vai fazer isso de forma muito mais rápida, de forma muito mais clara. Tá? Eu sei que pode ser que você perca um tempo nessa parte de rascunho, não tem problema nenhum. As pessoas se desesperam, estou perdendo muito tempo no rascunho. Cara, na hora do rascunho que você realmente está buscando as informações que você vai inserir no seu texto. Então, é a parte mais importante. É a parte que demora mais. Depois que você fizer isso, tem todas as informações, aí é só montar um quebra-cabeça, tá? E esse quebra-cabeça vai ser organizado com base na estrutura formal do texto dissertativo, tá? A gente tem aqui uma introdução, que deve ter de 0 a 3 linhas, e uma conclusão de 0 a 3 linhas. Bruno, de 0 a 3 linhas? Por quê? Porque em algumas situações a gente pode deixar de fazer uma introdução ou deixar de fazer uma conclusão para poder responder ao que foi solicitado. Nessa questão, por exemplo, a gente vai deixar de fazer a conclusão para poder caprichar mais nas informações dos parágrafos de desenvolvimento. Então, vai ter só um parágrafo de introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento. Porém, esse parágrafo de desenvolvimento aqui, ele tem um tchan, né? Tem uma estratégia que a gente vai utilizar para não ferir a estrutura completa de um texto dissertativo. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar nosso texto aqui, então. Para montar nosso parágrafo de introdução, a gente vai precisar de assunto, tema e tese. Olha como é que eu montei. Ao refletir sobre a estrutura federativa do Brasil, então a gente fez aqui referência ao assunto, deve-se considerar o importante papel exercido pelo Ministério Público Comum e o Ministério Público de Contas, o qual foi conferido pela própria Constituição Federal de 1988. Então, eu trouxe aqui a minha tese. Bruno, cadê o tema? Ora, o tema está dentro da tese, né? Não preciso falar sobre o tema e sobre a tese necessariamente no parágrafo de desenvolvimento, de introdução. Lembrando que a tese é obrigatória no parágrafo de introdução, beleza? Então, essa é a estrutura do meu parágrafo. Veja que eu dizia até o modelo Coringa aqui, né? Ao refletir sobre, deve-se considerar, para ser bem objetivo, bem sucinto. Agora, alguns detalhes. Como a gente vai falar muito sobre o Ministério Público Comum e o Ministério Público de Contas, tá? O que eu já fiz aqui? Eu coloquei a sigla. Então, eu botei entre parênteses MP e MPC. Também, como a gente vai citar a Constituição Federal, eu já coloquei aqui a sigla da Constituição Federal também. Por que essa sigla é importante? Porque, a partir de agora, quando eu for citar Ministério Público, Ministério Público de Contas da Constituição Federal, basta eu usar a sigla. Eu não preciso escrever o termo completo novamente. Então, assim, eu economizo espaço, tá bom? Então, vamos lá. Bruno, eu poderia ter colocado aqui o Ministério Público de Contas de Santa Catarina? Poderia, tá? Poderia sim, não teria problema nenhum para a sua argumentação, ficaria até mais vinculado ainda ao ponto, tá? Então, vamos lá. Beleza. Fez isso, agora vamos responder ao tópico 1. Então, ele pede para eu discorrer sobre o Ministério Público e citar, né, ao menos 3 funções. Então, bora lá. Preliminarmente, então, um elemento coesivo para iniciar a argumentação, a CF inseriu o Ministério Público entre o rol de órgãos que exercem as funções essenciais de justiça. Então, aqui no meu tópico casal, eu fiz uma referência ao meu tópico enunciado. Ora, aqui eu vou falar sobre o Ministério Público Comum, tá vendo? Porque foi solicitado. Aí, primeiro, eu vou discorrer sobre ele. Então, eu venho aqui. Segundo a Carta Magna, então, esse aqui é o meu recurso de autoridade. Ah, Bruno, você colocou o recurso de autoridade aqui e o recurso de autoridade aqui. Ora, eu coloquei o recurso de autoridade aqui, na verdade, não foi nem como um recurso de autoridade em si. Foi só para poder fazer referência ao tópico denunciado, porque no tópico denunciado constava essa informação, né? E aí aqui eu retomo, utilizando um sinônimo para não ficar repetitivo. Beleza? Então, segundo a Carta Magna,
Aí eu venho falar sobre, discorrer sobre o Ministério Público. Ó. O Ministério Público é uma instituição permanente com o dever de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis. Então, as funções gerais aí do Ministério Público comum que estão previstas na Constituição. Beleza? Então, respondi aqui ao subtópico 1. Para exercício dessas atribuições, então aqui, ó, veja que o dessas atribuições é um elemento coesivo, está retomando uma ideia citada anteriormente. Então, eu inicio com o elemento coesivo, que eu coloquei um ponto, e agora eu vou trazer as funções institucionais. Ó. Foi-lhe incumbidas funções institucionais. Como? Aí eu vou listar, tá? Então, eu uso o termo, ó, funções institucionais, para a banca saber que realmente eu estou trazendo a resposta. Aí eu vou exemplificar. Como? O dever de promover privativamente a ação penal pública, uma função. Ponto e vírgula. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses de fundo coletivo. Então, 2. Segunda função. Defender, ponto e vírgula. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. 3. E, aí, ponto e vírgula de novo, ó, e exercer o controle externo da atividade policial. Então, 4. Então, veja, a banca pediu para citar ao menos 3. Eu trouxe quantas? 4. Por que eu trouxe 4? Para que você possa até extrapolar aquilo que a banca pediu. Opa, se a banca pediu 3, eu trouxe 4, beleza, atendi o que ela pediu, porque eu trouxe as 3 que ela pediu, beleza? Se por acaso uma dessas 3 eu citei errado, eu ainda tenho 3 corretas. Então a banca ainda vai poder me dar nota máxima, porque eu trouxe as 3 que ela pediu. Então é meio que pecar pelo excesso, né? Então você traz mais, porque se você trouxer alguma errada, a chance de você perder ponto é menor, beleza? Então essa é a estratégia que você deve usar. Agora, atenção à enumeração. Ó. Olha o que eu faço. Como o dever de promover privativamente. Promover. Aí vem aqui defender, exercer. Veja que todo item da enumeração eu começo com a mesma estrutura, que é o verbo no infinitivo. Tá? Esse formato, usando a mesma estrutura sintática para iniciar os itens da enumeração, é o que a gente chama de paralelismo sintático. Então, na hora que você for utilizar essa enumeração, fique atento aí, tá? E veja, como os termos da enumeração são muito longos, eu opto por usar ponto e vírgula. E quando eu vou usar ponto e vírgula, eu tenho que colocar o ponto e vírgula, inclusive, antes do último, antes do E, tá? E quando a gente vai fazer uma enumeração, a gente coloca assim, não é? A gente aprendeu a fazer assim, ó. Item 1, vírgula, item 2, vírgula, item 3 e item 4. Opa, como eu estou utilizando vírgula, veja que eu não preciso colocar uma vírgula antes do erro, não preciso e nem devo, tá? Beleza? Então, quando eu estou usando assim, eu não coloco. Agora, se eu coloquei um ponto e vírgula, tá? Aí eu tenho que colocar esse ponto e vírgula antes do E, tá? Porque são termos mais longos, então a gente utiliza o ponto e vírgula e tem que tomar atenção para esse detalhe. Beleza? Show de bola, respondeu ao tópico 1. Vamos para o tópico 2. Discorra sobre o Ministério Público de Contas e esclareça. Então aqui a gente também tem 2 subtópicos. Tá? Esclareça se ele pertence ou não ao Ministério Público Comum. Então vamos. Ademais, um elemento coesivo, né, para somar como uma informação a mais ao texto. No âmbito do estado de Santa Catarina, aí eu coloquei aqui Santa Catarina, a sigla, né, que eu não tinha citado antes, o Ministério Público possui uma série de competências, as quais estão intimamente ligadas às funções do MP. Meu tópico frasal, ele faz referência ao tópico enunciado. Veja que meu tópico frasal, ele não responde à questão, mas ele faz essa referência. Para quê? Para quando o examinador for ler sua resposta, ele vê exatamente ali que você está respondendo àquele tópico naquele local, tá? Beleza. Fiz aqui meu tópico frasal, agora eu venho com o recurso de autoridade. Então, aqui eu tenho o meu recurso de autoridade. Conforme o regimento interno, o Ministério Público de Contas de Santa Catarina, veja que agora eu já uso só a sigla também possui a função de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais e disponíveis. Todavia, tá? Então, aqui eu trouxe o quê? Resposta ao tópico sub 1. Então, eu discorri sobre o Ministério Público de Contas. Todavia, ele não consta no rol taxativo que compõe o Ministério Público Comum. Apesar de contar com os mesmos direitos, vedações e formas de investidura do MP, o entendimento majoritário é de que o MPC pertence administrativamente à estrutura institucional do TCU. Então, aqui eu esclareço e respondo
ao subtópico 2. Então, tudo isso aqui é meu argumento principal, porque é justamente a parte do fundamento que eu respondo ao tópico do enunciado. Um detalhe aqui que a gente pode ficar atento na hora de fazer o texto, né? É que aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, Ministério Público Comum. Ora, eu já tenho a sigla para isso. Então, eu poderia colocar apenas, né? Eu poderia tirar isso aqui e colocar apenas MP, né? Eu já citei a sigla antes, então eu posso só repetir a sigla depois, beleza? Então, veja, eu trago ali no tópico frasal uma referência ao tópico enunciado, depois eu respondo ao primeiro subtópico e depois ao segundo subtópico, beleza? Sempre utilizando elementos coesivos quando eu for iniciar um novo período. Então, botei um ponto final, elemento coesivo. Botei um ponto final, um elemento coesivo. Então, vamos para o último tópico, tópico 3. Esse tópico 3, além de responder ao tópico, ele vai ser o último tópico o último parágrafo do texto, tá? Por quê? Porque eu vou aproveitar ao máximo as 30 linhas para responder exatamente o que foi solicitado. Então, não vai ter espaço para o meu parágrafo de conclusão. Se tivesse espaço, eu faria um parágrafo de conclusão. Não vai ter espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou meio que transformar esse parágrafo em um parágrafo de conclusão. E como é que eu faço isso? Assim, ó. Por fim, tá? Então, eu coloco aqui, ó, um elemento coesivo, conclusivo. Tá? Ele serve como elemento conclusivo. Para quê? Para meio que transformar numa conclusão. Logicamente, não vai ter a informação da conclusão, que é o quê? Que num parágrafo de conclusão precisa ter a tese, né? Mas, né, para fim de prova da banca Sebrasc, que é um texto ali mais expositivo do que argumentativo em si, essa estrutura ela atende, tá, aos critérios de correção da banca, beleza? Show. Aí vem aqui, ó. Então, vamos lá. É para citar as 3 diferenças. Aí eu coloco aqui. É possível listar diferenças entre as funções do MP e do MPC. Então, meu tópico frasal, ele só faz referência ao tópico. Veja que o examinador vai ler isso aqui e vai falar assim, ah, beleza, agora ele vai responder o tópico 3. Tá? Mas eu não respondo no tópico frasal. Aí eu boto um ponto, aí eu venho. Segundo a doutrina, ó, então, meu recurso de autoridade, aí eu vou trazer as diferenças. O MP não é vinculado a nenhum dos poderes. Já o MPC é vinculado ao TC, logo pertence ao Poder Legislativo. Então, essa é a primeira diferença. A segunda, o rol de prerrogativa do MP é mais extenso que o do MPC. Beleza. Então, tem mais prerrogativas no Ministério Público Comum. Os membros do Parquet especial podem assumir o cargo de membros do Tribunal de Contas, enquanto os do Parquet, opa, aspas aqui, comum, não. Beleza? Então, aqui eu tenho 3 diferenças. Ora, quando eu falo Parquet especial, tá? Isso aqui é um sinônimo para Ministério Público de Contas. Então, eu utilizo Parquet especial, Parquet comum. Como Parquet é uma palavra estrangeira, né? De acordo com o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, a gente tem que usar aspas quando citar, tá bom? Show de bola, vamos lá, continuar. Então, eu já citei 3. Aqui, ó, a banca pediu para citar 3 diferenças. Só até aqui, ó, eu já teria, teoricamente, a nota máxima, porque eu já citei 3 diferenças. Porém, tem espaço, então eu vou trazer mais informações. Então, ó, as atribuições do Ministério Público de Contas se limitam às matérias de fiscalização contábil, operacional, financeira, orçamentária e patrimonial, enquanto o Ministério Público tem um rol de atribuições mais amplo. Então, aqui eu coloquei 4 diferenças e aí finalizo o meu texto. Lembra? PK pelo excesso. Tem espaço, coloco um pouco mais de informação do que foi solicitado, porque se alguma informação não estiver ali no padrão de resposta, ainda assim eu consigo trazer a quantidade que a banca pediu e consigo ali a nota máxima. Beleza? É isso. Se tiver ficado alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem em qualquer um desses canais e aí a gente responde para você. Beleza? Forte abraço e bons estudos.